Boa noite. O microfone está ligado aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Boa noite, então, nesse domingo. Boa noite, Luciana. Seja bem-vinda. Amor, o que é isso aqui? Tá. As coisas técnicas que é o Alex que entende. Pode deixar, não tem problema. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre esse vazio que a gente sente muitas vezes. A gente, às vezes, até está num relacionamento, a gente tem um emprego, um trabalho, uma casa, e a gente sente o trabalho, tem um trabalho, e a gente sente, às vezes, esse vazio, né? Parece até, muitas vezes, uma ingratidão. Tipo, por que eu sinto isso se eu tenho tudo, né? Mas, e falta realmente, isso é algo muito comum, não deveria ser, mas é algo que acontece com bastante frequência com muitas pessoas, né? Ainda mais nesses dias de hoje, onde nós somos hiperestimulados, né? Por redes sociais, por muitas informações, e muitas vezes a gente não consegue identificar de onde vem esse vazio dentro de nós. E então vamos esclarecer isso essa noite, vamos desconectar com a nossa essência, que é para isso que eu estou aqui, para auxiliar a todos que queiram e que estejam prontos a começar a trilhar essa jornada de volta para dentro, para casa. A nossa casa é nós mesmos, somos nós mesmos, né? Voltar para a nossa essência. A gente fala, né? Eu quero voltar para casa, eu quero voltar. Gente, o som aqui, amor, o som tá bom aí? Aqui no YouTube? Uhum. Tá bem. Então é isso. Esse vazio que a gente não consegue explicar. Tudo aquilo que a gente conquistou, e eu sei que nós, mulheres, os homens também, mas a maioria do público aqui é mulher, a gente realmente, nós conquistamos muitas coisas, né? Nós somos incríveis por tudo aquilo que nós, como mulheres, conquistamos, né? O nosso espaço, estamos conquistando o nosso espaço, os nossos direitos, o nosso lugar no mundo, né? Como seres humanos, como consciências evoluídas, intuitivas, amorosa e fundamental para que haja paz na Terra. É necessário que o feminino, a energia, tanto em homens quanto em mulheres, seja desperta, né? Por isso, esse chamado também, né, para o despertar do sagrado feminino, né, me veio isso muito forte, porque nesse momento de transição no planeta, a energia yin precisa estar em equilíbrio, ela precisa ser acessada. A energia yang, ela está dominando a maioria das mulheres, as mulheres estão vibrando no yang, e o problema, eu nem ia falar disso, tá, gente? Mas tá vindo, tenho que falar. Eu não falo só o que eu planejo, ainda mais quando eu chamo antes a minha egrégora, os meus mentores, e vem essas coisas, eu preciso falar. A energia yang está dominando, ela está desequilibrada. Então, essa energia yang que está dentro das mulheres é o lado sombra, não é o lado luz do yang. Por isso essa guerra, essa disputa, essa sensação de vazio, essa sensação de não pertencimento, né? Nós precisamos sim utilizar da nossa energia yang, porque nós temos a energia yin, a energia yang dentro de nós. Mas nós precisamos acessar a nossa essência feminina, o poder feminino. As mulheres que querem viver o feminino, que querem viver o seu propósito, o planeta, gente, mulheres que estão me ouvindo, precisa. Gaia quer a transição planetária. Nós somos peças fundamentais.
essa energia, ela foi bloqueada, ela foi escondida, ela foi calada. A verdade é essa, né? Ela foi calada por milhares de anos, sempre. Assim, ó, acho que a data de 13 mil anos, quando as mulheres eram as deusas, né? Quando a mulher era considerada sagrada. Depois disso, veio um outro domínio sobre o planeta. Eu não vou contar a história do planeta aqui, né? Tem alguns livros até do Joseph Campbell que contam um pouco. E a mulher começou a ser escondida, e começaram a fazer coisas só entre homens, e começaram a bloquear, a reprimir e a calar o poder, o sagrado, o poder da criação, o poder da transformação. Ele vem da energia yin, da mulher. A mulher, ela tem esse poder, a energia feminina, ela tem esse poder de transformação. Por isso, está sendo requisitado agora, nesse momento, no planeta Terra, essa energia yin. Porque nós estamos, sim, passando por um momento de transformação. Então, se você está me ouvindo, você precisa acordar. Você precisa acessar essa energia. Você não pode mais ficar olhando para fora, buscando validação fora, porque já está tudo dentro de você. Isso é o que precisa ser feito. Esse vazio que você está sentindo é porque você não está acessando quem você realmente é, o seu poder e o seu poder de deusa, o seu poder sagrado. Então acesse, ouça a voz que fala dentro de você, ouça a sua intuição. Você tem uma intuição, você tem uma voz que fala. Todas nós temos. Só que a gente se nega a ouvir. Nós escolhemos fechar os nossos ouvidos, parar e procurar fora. Por causa de tantas crenças, de tantas mentiras, de tantas dores, por causa de toda essa repressão. Mas agora chegou a hora de nós começarmos a ouvir a nossa própria voz, a nossa própria intuição. Acessar esse poder que temos. Dito isto, com essa introdução, agora vamos discorrer um pouco sobre esse vazio existencial, esse vazio, essa dor de falta, essa dor de que eu não encontro, por mais que eu tenha, por mais que eu compre, por mais que eu vá comprar roupa, sapato, eu saio para viajar, mas quando eu me vejo, quando eu me coloco sozinha, quando eu estou em casa, eu não suporto a sensação. Muitas vezes eu não quero nem pensar, cogitar, ficar sozinha. O meu maior desespero, o meu maior medo, muitas mulheres falam, é envelhecer sozinha. E eu vou te dizer que isso só vai acontecer se você quiser. Se você não aprender ou não se dispor a se interiorizar, a preencher esse vazio que você sente. Outra pessoa, dificilmente não, outra pessoa não vai. Não vai, não adianta eu vir aqui usar meias palavras ou tentar, eu vou tentar amaciar um pouquinho, tentar deixar mais confortável, porque não, chega, né? Vamos trabalhar, vamos caminhar, vamos amadurecer, vamos crescer. Então, o que leva, né? Quais são os principais fatores, os principais acontecimentos da nossa vida que fazem com que a gente desenvolva esse vazio, essa dor de vazio mesmo dentro de nós? Primeira coisa é que, por que eu não te encontro? Porque o que eu estou procurando fora está dentro de mim. Então, por mais que eu procure no mundo físico, fora, nos ambientes, nas experiências, em pessoas,
em coisas, em bens materiais, eu não vou encontrar, nunca vou conseguir preencher esse vazio. A alegria que eu sinto quando eu adquiro, ou quando eu conheço alguém, ou quando eu vivo uma experiência que eu imaginava, se eu alcançar tal objetivo, se eu conseguir chegar lá, eu vou me sentir inteira, eu vou me sentir completa. Isso é uma ilusão, porque quando você chega lá, a sua alegria, ela é uma alegria passageira. Pode ver, quando você queria muito algo, você alcança aquilo ali, você sente alegria, até às vezes por dias. Você sente uma satisfação, uma plenitude. Mas não é aquilo ali que vai preencher o teu vazio. O vazio, ele vai voltar. Porque não são coisas externas que preenchem esse vazio que sentimos, né? Essa ausência de você mesma, né? Da sua própria vida. Esse ciclo, ele vai começar porque, como eu havia falado, aconteceu, isso vem acontecendo já. A mulher é considerada deusa lá há 13 mil anos, então, de uns, sei lá, de 10 mil, 7 mil, não sei muito bem, 6 mil, vamos falar de 6 mil, que é a história dessa humanidade, a mulher já começou a ser anulada, então ela passou a ser anulada, e a partir de lá, por causa desse inconsciente coletivo e das experiências do planeta que vinham sendo conduzidas e vêm ainda sendo conduzidas dessa maneira, a mulher começou a se moldar para agradar. Então, ela deixou de ser ela mesma para que ela pudesse agradar a sociedade, ao marido, à mãe, à igreja, ao chefe, aos amigos, aos filhos. Ela viveu para isso, para agradar, para se doar completamente. Então, ela começou a se condicionar a ser forte, produtiva e impecável. Não que nós não sejamos, nós somos fortes, somos tão fortes que estamos conseguindo e superando até agora. Mas não é essa força externa, essa força para provar para todos que eu posso, que eu sou capaz, que eu sou impecável. Não é para receber essa validação de fora que nós devemos usar essa nossa força, essa nossa energia, porque nós somos realmente imparáveis, nós somos incríveis. Nós mulheres, a energia mesmo utilizada por homens, quando o homem se utiliza da energia feminina, é encantador. Ele fica altamente atraente, comunicativo, uma comunicação amorosa. E também a gente aprendeu, por causa de todas essas crenças que foram colocadas, toda a história desse planeta, que a gente se colocar em primeiro lugar é egoísmo. Eu posso me colocar na frente de outra pessoa. Eu posso me priorizar. Porque isso é ser egoísta, né? Eu tenho sempre que colocar o outro em primeiro lugar. Mas aí a gente vem, né, a palavra de Jesus, e isso a gente até aprende na igreja, gente. Eu vim da igreja, eu cresci na igreja. Quem me conhece já há algum tempo conhece a minha história. E realmente, tudo isso que eu estou falando, eu vivi. Né? Eu tive que me moldar, eu não era eu mesma. Eu não tinha nem voz para falar, no sentido de que às vezes eu tinha medo de falar alguma coisa e ser criticada, ser julgada por ter pensamentos, por ter expressões, às vezes até pela minha maneira de rir, de ser espontânea, então eu acabei me retraindo e ficando mais quieta, mais comedida. E na igreja a gente aprende isso, né? Que a gente sempre tem que ajudar, tem que doar, tem que dar, tem que fazer, e realmente a gente tem. Mas a palavra que Cristo deixou, que foi Ele mesmo que falou, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Aí a pessoa acha, não, eu vou amar o próximo como eu amaria a mim mesmo. Mas e se ama? Você ama você primeiro? Ou você só faz tudo pelo próximo? Ou você só usa as melhores louças, a sua melhor roupa quando você vai sair, quando você vai ver outras pessoas. Você só faz a melhor comida quando você vai receber alguém, mas quando você está sozinha, você não faz nada disso para você? Primeiro.
Se você não tem um relacionamento, como é que é a sua casa? Como é que é a sua rotina com você mesmo? Você só se arruma para sair, para encontrar alguém? Para ir ter um date? Ou essa já é a sua vida? De você viver, olha, eu vou amar a mim mesmo, para eu amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Entende que isso é uma via de mão dupla? Se eu amo ao próximo como a mim mesmo, o próximo vai me amar como ele ama ele mesmo. Então eu vou só atrair alguém que se ama verdadeiramente. Eu vou me relacionar, se eu tenho isso, se eu vivo essa palavra que Cristo deixou de amar ao próximo como a mim mesmo, eu vou atrair alguém também assim, com essa mesma energia, que sabe amar o próximo. Então, a gente precisa aprender a amar o próximo. Como é, Neila? Então, que eu amo o próximo é se amando. Se amando, minha linda. Minha divina. Se priorizando. Não é egoísmo. Você, muitas vezes, deixar de dar alguma coisa porque você precisa colocar em você primeiro. Porque senão você pode sufocar. Se você der a máscara de oxigênio primeiro para quem está do seu lado, você não vai conseguir colocar em você. Então, a gente coloca a máscara na gente. A gente se ama. A gente se desenvolve. A gente desenvolve o amor. A gente entende o que é amor em nós, por nós, para a gente conseguir amar ao próximo, para a gente conseguir começar a amar quem está do nosso lado, nossos companheiros, nossos filhos. A gente entende o que é amor pelos nossos filhos quando a gente se ama. Gente, eu estou falando isso da minha vida. Eu comecei a ter um relacionamento incrível com os meus filhos depois que eu entendi o amor próprio. Porque antes eu era uma frustrada. E todas as minhas sombras eu projetava nos meus filhos. Tudo que eu reprimia em mim, eu comecei, graças a Deus, eu consegui abrir os meus olhos. Ai, Neila, tu já curou todas as sombras? Óbvio que não. Óbvio que não. Onde há um ser humano, ainda há sombra. Mas muitas já estão sendo reveladas, já estão sendo solucionadas, equalizadas, entendeu? Equacionadas. Então, essas sombras que em mim eu já equacionei, eu já consigo resolver na vida dos meus filhos. Eu já consigo fazer com que eles não sejam reprimidos como eu era. Porque o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo isso, sim, principalmente com meu filho mais velho. Toda a repressão que eu sofria, eu estava passando para ele. Claro. Como é que ia ser diferente? Não tem como ser diferente. A gente não tem como dar aquilo que a gente não tem. Eu não tinha amor próprio. Eu não tinha merecimento. Eu só tinha repressão. Repressão da religião, principalmente. Do meio evangélico. Com todo respeito. Aprendi coisas incríveis. Mas a verdadeira liberdade e a verdade que eu vivo hoje, de ser eu mesmo, de conhecer um Deus que realmente liberta, que realmente é amor, eu conheci depois. Foi importante eu ter vivido aquilo ali. Porque a gente conhece muitas vezes, gente, a gente vive essas sombras, a gente vive essas dores, e a gente às vezes se pergunta, né, nossa, o que eu fiz de errado para eu viver tanta coisa, tanto sofrimento, para eu viver desse jeito? Você não fez às vezes nada de errado. Você só precisa viver para aprender, para entender a verdade. Eu precisei viver para eu saber, para eu conhecer os dois lados da moeda. Porque eu não podia conhecer. Até o Alex não era desse meio, então eu apresento para ele o outro lado. Falei, olha, tem esse outro lado também. Né? Ele cresceu num outro ambiente, mais espírita, né, amor? Era um bando do candomblé, espírita kardecista. E o que ele vem trazendo de bagagem de lá, tem o lado, a coisa boa e a ruim. Bom e ruim é relativo, tá? Eu estou usando esses termos só para ter o que a gente consegue tirar um proveito
positivo e não, assim como também no meio evangélico, tem um lado positivo ali. Mas o que a gente precisa o que eu quero trazer para vocês é isso, é que a gente não pode ficar presa a crenças vindas dos nossos pais, da igreja, da sociedade, do governo, da política, da espiritualidade agora. Tem um monte de crença na espiritualidade. Um monte de gente aprisionada em crenças, em padrões, em verdades que são crenças. Entendem? Vocês entendem onde eu quero chegar? E então eu falei tudo isso para dizer que se colocar como prioridade não é egoísmo, é amor, tá? E outra consequência, né, de tudo isso que eu venho falando é a gente se desconectou da nossa essência feminina, que foi o que eu comecei a falar no início dessa live. Isso é o que mais fere a nós mesmos, né? É esse vazio que a gente sente. Onde é que está a minha essência? Hoje eu estava respondendo vários comentários de vários vídeos, né, aqui do nosso canal. Ai, gente, vocês viram que a gente trocou o nome já. Espero que gostem, é pro crescimento. Ficou Escola do Despertar. Que aqui agora a gente vai aprender a despertar. Nós vamos continuar fazendo vídeos, eu e o Alex. Nós vamos continuar falando sobre relacionamentos, sobre as dinâmicas de relacionamentos, sobre expansão de consciência, sobre acesso feminino, sobre o divino masculino, tudo. Agora a gente consegue abranger tudo, a gente não está mais restrito só às dinâmicas de chamas gêmeas. A gente vai falar também de chamas gêmeas, também de almas gêmeas, de feminino, de masculino, de expansão de consciência, de rompimento de crenças, tá? Só um parênteses. Pedir para elas também, para o pessoal assistir o último vídeo que a gente subiu. A gente subiu um vídeo hoje explicando isso aí. Vão lá, deixem seus comentários, deixa o like. E quem ainda não se inscreveu, se inscreve. Que eu tenho certeza que vai ser de muita crescimento e aprendizado para todas vocês. Então, a gente se desconectou da nossa essência feminina, que é o que nós temos de mais belo, de mais individual, de mais peculiar e atraente. É a nossa essência. Então, a gente precisa, sim, retornar, acessar de novo esse poder da deusa que está dentro de nós. Então, é sim um chamado de volta. Essa live é um chamado de volta a quem realmente nós somos, a esse poder que todas nós temos. Então, alguns passos que nós podemos começar a dar e começar a pensar e refletir, cada um no seu contexto, né, no seu nível de consciência, de reconhecer as feridas que fizeram com que nós nos desconectássemos de nós mesmos. Qual ferida? Mas eu sei que existem várias, mas e muitas eu sei que têm passado já por processos de limpeza, de cura, de expansão, de acesso da essência. Mas se você ainda identifica algum padrão, algum comportamento, algum resultado que dói, que machuca, veja ainda qual é a ferida invisível que está lá dentro. Pergunte, se questione, que tem causado esse padrão. Isso é uma prática que deve ser uma rotina na nossa vida. É uma autoobservação, né? Quando a gente enxerga, quando a gente sabe qual ferida que está causando algum tipo de relacionamento, algum tipo de resultado desagradável, ruim, a gente pode se questionar. Então, no momento que a gente vê, a gente consegue começar a tomar decisões, a ter consciência. Aquilo ali vem para a consciência, como se fosse uma sombra que a gente vai começar a elaborar, abraçar essa dor, deixar essa dor vir para a consciência e depois soltar.
É assim que a gente cura. Aqui no protocolo do Despertar do Sagrado Feminino, que agora em junho eu vou abrir, para quem estiver pronta para entrar, nós vamos aprender a fazer isso, né, na prática, em todas as áreas da nossa vida. Não vai ser só na área de relacionamentos, não. Porque a nossa vida, ela não é só relacionamento. A nossa vida é saúde, é trabalho, é relacionamento, são finanças, aparência física, tudo. E tudo parte, sim, dessas feridas. As nossas sombras, elas vão tentar mostrar aquilo que está reprimido, onde ela conseguir, em várias áreas da vida. Então, às vezes a gente pensa, como uma sombra de rejeição vai aparecer só em relacionamento. Não, ela pode aparecer também no trabalho, ela pode aparecer na tua aparência, na tua saúde. E a gente vai discorrer longamente sobre isso, e de uma maneira também muito prática, tá? Uma outra maneira, uma outra forma é romper esses padrões. A gente vê qual é a dor, qual é a ferida que está causando aquele padrão. Então, no momento que eu enxergo aquela ferida, eu consigo começar a romper com aquele padrão de comportamento e de frequência que eu estou vibrando por, sei lá, 40 anos, 30, 50, a idade que você tiver. Porque realmente isso começa na infância. A gente não tem como fugir disso. Tem que curar a criança. Tem que ver as feridas da infância. Porque é lá que as sombras são formadas. Gente, as sombras são formadas lá. O ego, ele começa a se desenvolver na infância, até a adolescência. Claro que existem muitos fatores que também acontecem depois da vida adulta, mas são sim consequências da nossa vivência na infância. E a partir disso, então, a gente verifica, primeiro passo, identifica, depois a gente começa a romper com esses padrões, e depois a gente começa a limpar as crenças, a reprogramar, a tirar as crenças que não nos servem e colocar crenças que são crenças de crescimento, crenças de expansão. Porque, eu vou colocar novas crenças, sim, gente, tudo na vida é crença. É tudo. O que é crença? É aquilo que eu acredito que é verdade. Tem crenças que não tem verdades que são imutáveis. Por exemplo, que eu crio a minha realidade. Toda a minha realidade é criada por mim. Isso não tem como mudar. Que eu existo e que nada pode ser feito, mas que eu vou continuar existindo. Então, eu preciso aceitar a minha existência e fazer o melhor que eu posso com ela. Isso não tem como mudar. Mas crenças limitantes podem ser modificadas. Então, a gente tira crenças limitantes e nós colocamos crenças de expansão. Até que a gente alcance um nível de transcender todas as crenças e viver na verdade absoluta. Que aí a gente vai ter passado já pela transição planetária, a gente já vai estar numa outra dimensão, talvez a gente já esteja desencarnado. Mas até a gente chegar nesse processo, nesse ponto, a gente precisa dar passo a passo. Muitas vezes a gente quer pular etapa, né? Mas às vezes não rola. Aí, não, dá muito trabalho, então, não vou conseguir. Estava até falando com o Alex, né, Alex? Será que vai dar tempo? Tava falando, gente, eu não sei se eu vou continuar com isso, porque eu não sei se vai dar tempo. Tá tudo acontecendo. Se vocês olharem ao redor de vocês, o que está acontecendo no planeta, está mudando de novo. E eu falei, eu comecei com esse trabalho, será que vai dar tempo de eu concluir ou de avançar? Como é que vai ser? Só que eu não sei, então eu vou fazer todos os dias o meu melhor. Essa foi a decisão que eu tomei. Eu poderia ficar parada esperando o tempo passar, porque eu acho que é pouco tempo. É uma crença, que realmente eu não sei. O que eu sei é que eu só estou vivendo agora. E hoje eu escolhi dar o meu melhor, fazer o meu melhor aqui. E transcender as crenças que eu enxergo. E quanto mais eu enxergo crenças, quanto mais eu limpo, quanto mais eu me curo, quanto mais a minha consciência se expande, mais eu consigo ver com clareza crenças que ainda
possam estar me impedindo de crescer ainda mais, porque a gente cresce, e quando eu falo de crescimento, eu não estou falando só de crescimento de financeiro, não, é na nossa vida, é realmente, gente, é algo dentro de nós. É uma transformação muito interna, muito interior. E a gente às vezes vê, nossa, a gente olha e fala, nossa, como eu tô diferente, né? Nem é a mesma pessoa. E só que a gente passa um tempo, nossa, mas eu tenho tanto que aprender, não sei nada. É a vida. Esse é o legal, entendeu? É o processo, não é a chegada. É quem a gente se torna, quem a gente vai se tornando durante a caminhada, conhecendo cada trecho do caminho. Como o professor Hélio Couto sempre fala, né, que o mapa não é o território. Você precisa trilhar esse caminho de volta. Não adianta querer saber como é que é o caminho, ter certeza de tudo que vai acontecer. E às vezes eu falo para vocês, como capricorniana, nossa, quero ter certeza, eu quero ter segurança de que esse caminho que eu vou caminhar é seguro, mas isso não existe. Eu preciso caminhar. Eu só vou conhecer o caminho quando eu começar a andar nele. E aí eu comecei a fazer isso, então hoje eu estou mais tranquila quanto às seguranças que um capricorniano gosta de ter. Eu já soltei. Eu simplesmente vou. Vou confiando na minha intuição, na voz do meu eu superior. É ele que sabe, não é a minha mente consciente. Minha consciente não foi treinada para ver o futuro, para ver o que vai acontecer. Eu só consigo ver o que está acontecendo agora e o passado. Mas o meu eu superior, sim, ele conhece todos os caminhos. E ele vai direcionar quem estiver atento o melhor caminho, o caminho de menor resistência no fluxo do todo. Então, a gente faz essa reprogramação, a gente muda essas crenças, né? De que eu não sou o suficiente, de que eu não mereço, as crenças de autossabotagem, de dependência emocional, de autoanulação. A gente começa a modificar todas essas coisas. Aí a gente começa a ressignificar tudo na nossa vida. Tudo, tudo. A gente aprende a dizer não. A gente aprende a nos colocarmos em lugares onde nós somos honradas. Onde eu sei que eu sou honrada, onde eu honro o meu corpo, a minha presença. Entendem? O amor próprio é a base de tudo. Inclusive da espiritualidade, do nosso ser espiritual. Tudo no universo é movido pelo amor. É o amor que cria, o amor, a alegria. Então a gente não tem como criar algo positivo na nossa vida, porque criar a gente cria, tá? O tempo todo, mas algo positivo, algo realmente interno, de expansão, de cura, de alegria plena, de plenitude, sem sentir amor. Por nós, primeiro. É o amor e a alegria. Essa é a vibração da manifestação consciente. Aí a gente consegue viver o nosso propósito. Propósito pelo qual você escolheu encarnar. Neila, como é que eu descubro qual é o meu propósito? Aí a pessoa acha que tem que trilhar uma jornada, tem que vir um anjo, um mentor aparecer na frente e dizer, olha só, você foi escolhida. Não. O seu propósito você vai descobrir quando você acessar a sua própria essência, o seu amor próprio. Esse é o propósito. Esse é o propósito. É você viver a sua autenticidade. Quando você vive a sua autenticidade, você começa a desenvolver o seu propósito de alma, automaticamente. Aí você começa a perceber. Mas é algo que eu não tenho como te explicar em palavras. Isso precisa ser vivido, precisa ser sentido. Me veio agora outra coisa que o professor Hélio Couto sempre falava, né? O todo não se explica, a gente sente. E quando a gente
experimenta o amor, o auto-amor, a autoafirmação, o sentimento de merecimento, de pertencimento, aí a gente começa a sentir o todo. Aí a gente começa a viver o propósito da nossa vida. Com muita simplicidade, com muita facilidade, sem resistência, sem peso, sem medo, sem culpa. Então, a mulher que vive em função do outro está sempre em falta com ela mesma. Então, fica aí essa reflexão para todas nós, né, meninas? Você não veio aqui só para sobreviver, para ser funcional. Você veio aqui para ser plena, para viver a sua essência, para viver a sua alma com verdade e com presença. Agora, eu montei um tratamento também para hoje. Eu monto todos os domingos, né? Eu esqueci de falar ali no início, mas o tratamento está ali prontinho. Amor, tu pode ligar aí a emanação. Eu coloquei ali para hoje cura. Pode ver ali para mim. E a flor da vida? Cura das nossas feridas mesmo, né? Cura do feminino. Eu não coloquei algo muito específico, porque são muitas coisas que precisamos trabalhar, mas é uma frequência que ela vai chegar onde ela encontrar abertura, onde ela encontrar lugar, e é onde precisa ser mexido. Primeiramente, a gente não vai curar tudo de uma vez. Isso é algo que são processos, né? É como descascar de uma cebola. A gente vai abrindo, até a nossa luz começar ela a brilhar completamente. E então, hoje eu mandei, a emanação que está indo é a cura do feminino. Tem quartzo rosa, número Grabovoi, o gráfico Flor da Vida. E então eu peço que você se abra seu campo, esteja aberta, diga para os seus mentores, os mentores que estão com você para lhe auxiliar no seu processo de cura do feminino, no seu processo de acesso à sua própria essência, de expansão de consciência, para que eles tragam clareza, para que eles equilibrem os seus corpos. E esteja aberta. Coloca a mão no seu peito, coloca a mão no seu ventre. Escuta o que a tua alma quer dizer. Escuta a tua intuição. Não nega mais. Para de se rejeitar. Ouve a tua voz. É essa voz mesmo aí que você, isso aqui é só um pensamento na minha cabeça, não tem nada a ver. Não, é essa voz aí que você tem que começar a ouvir e dar lugar a ela. Silencia o ego e deixe que a sua essência fale com você. E pergunta para ti mesmo: o que em mim eu abandonei para ser aceito por outras pessoas? E a resposta vai vir. E quando a resposta chegar, não é para você se sentir culpada. É simplesmente para você se abraçar, aceitar. E reconecta. Aquilo que você abandonou, toma de volta. Pega para você de novo. Se acolhe. O que em mim está perdido? Pedindo para despertar. Tem algo dentro de você que precisa ser acordado. A sua própria essência. Não deixa mais para amanhã. A gente não tem mais tanto tempo assim. Aqui na Terra, né? A vida é eterna. E eu sempre falo para as meninas, né? Não precisa ter pressa. Mas quando a gente tem uma oportunidade, a gente deve aproveitar. Nos movimentarmos, né? Fazer a nossa parte. Os nossos mentores, eles estão conosco, eles têm toda a paciência do mundo, todo o amor para nos dar. Mas eles nada vão fazer se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não der o passo.
se a gente não nos movimentarmos. Eles só nos orientam, nos falam, nos ensinam, nos mostram, mas eles não vão agir por nós, porque esse é o nosso papel. E então é isso, né? Eu fiquei bastante emocionada agora. E se você também sentiu alguma coisa, né? Não deixa passar. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado, um link para quem quiser participar do Despertar do Sagrado Feminino. Nós vamos passar por toda essa jornada lá dentro, com práticas, com ensinos teóricos, práticos, encontros ao vivo, tratamentos, tirando dúvidas específicas do seu momento de vida. Então, nós vamos construir essa jornada, né? Nós vamos trilhar essa jornada juntas. Eu vou estar junto com você nessa, porque eu também estou trilhando ela. Então, tudo que eu passo para vocês, todo o ensino que eu trago, eu aprendo também. Eu aprendo com cada uma de vocês, com cada dúvida, com cada encontro, com cada atendimento que eu faço. São ensinamentos para mim também. Então, essa jornada, ela é minha e eu quero compartilhar essa jornada com quem estiver pronta. Porque não é mágica, não é varinha de condão. É uma escolha consciente de transformação. E quem tiver sentido o chamado para voltar para sua essência, pode me chamar ali depois, no link, que você vai te colocar num grupo. E dentro de algumas semanas, você vai começar a receber mais informações sobre isso, sobre essa jornada. E até lá, continua participando aqui todo domingo. Também tem os vídeos durante a semana. Eu vou começar, eu e o Alex, a postar vídeos ali aqui no canal. Nos acompanhe. E não perca esse chamado. Isso que você sentiu agora. Porque isso é o primeiro passo para a sua transformação. Não deixe essa oportunidade passar. A vida está acontecendo. E só quem tem o poder de mudar e transformar a sua vida é você. E então, meninas, recebam esse tratamento, recebam a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de cada uma de vocês, a bênção de cada mentora aqui que esteve hoje presente. Eu agradeço a presença de todas que estão aqui, agradeço a presença dos meus amigos, dos meus auxiliares não, né? Eles que me trazem a palavra. Eu só sou um canal de transmissão mesmo. E eu sou realmente muito grata a toda a egrégora que está participando aqui. E eu desejo a todas vocês um bom domingo, uma semana abençoada, cheia de luz, cheia de insights, cheia de informações. Ouçam a intuição de vocês, tá, meus amores? E mais uma vez, muito obrigada pela presença e eu amo vocês. Um beijo e um bom domingo. Tchau.